Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Este é o nosso terceiro estudo da série A Segunda Vinda de Cristo e nós iremos tratar sobre um tema muito importante que é o propósito da segunda vinda. Em nosso primeiro estudo, tratamos sobre a natureza da segunda vinda, a saber que ela será pessoal, visível e gloriosa. Em nosso segundo estudo, falamos a respeito dos sinais dos tempos. Vimos que os sinais eles têm duas importantes funções e, somado àquilo, exploramos o que é que as Escrituras nos ensinam a respeito daqueles sinais que deverão preceder o retorno de Cristo. À luz, a começar do sermão escatológico de Cristo em Mateus 24, além de também à luz dos escritos dos apóstolos, no que nós encontramos nas epístolas em todo o Novo Testamento. Bom, em nosso estudo sobre o propósito da segunda vinda, nós veremos os três aspectos, os três aspectos ligados ao propósito da vinda de Cristo. A começar, ligado à salvação, em segundo lugar, ao julgamento e terceiro, ao reino de Deus. Vejamos cada uma delas separadamente. A começar, Cristo virá para consumar a obra da salvação. Embora a salvação já seja uma realidade na vida daqueles que creram, ela tem uma perspectiva futura. Como isso é possível? A Bíblia menciona três tempos da salvação. Há muitos termos usados pelos autores do Novo Testamento em relação à salvação do crente, porém três deles merecem a nossa atenção por eles descreverem a salvação numa perspectiva passada, presente e futura. Vejamos a seguir. A começar, as Escrituras nos ensinam que fomos salvos da condenação do pecado pela justificação. Aqueles que creem em Cristo estão salvos da condenação do pecado. Romanos 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Embora mereçam a pena pelos seus pecados, eles são salvos dela ao crerem naquele que pagou a fiança, a saber, Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 24, nos lembra que nós somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Assim, aqueles que creem em Cristo, confiam nele, têm todos os seus pecados perdoados, além de a pena por eles canceladas pelo sacrifício de Cristo. O termo usado pelos autores sagrados é justificação. Em vez de condenados, aqueles que creem em Cristo são justificados e estão quites com Deus. Romanos capítulo 5 e versículo 1 diz que temos paz com Deus, sendo justificados, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, João 3, versículo 18 diz que aqueles que creem não são condenados. Então, esse aspecto, esse termo justificação, descreve um aspecto da salvação ligado ao passado. Aqueles que creem são salvos da condenação do pecado. Então, uma realidade passada. Por outro lado, a Bíblia diz também que estamos sendo salvos do poder do pecado. Apesar de salvos da condenação do pecado, o crente continua sujeito ao poder e influência do pecado. Porém, a boa nova do Evangelho é que, ao crermos, não somos apenas justificados, mas também santificados. A diferença entre os termos é que aquele é um ato, enquanto este é um processo. Ou seja, a justificação é um ato consumado, de modo que aqueles que uma vez creram em Cristo são justificados para todo sempre. Não é um processo no qual você adquire a sua justificação processualmente, progressivamente, mas é um ato único e irreversível da parte de Deus sobre aqueles que creem. Enquanto por outro lado, a santificação é um processo. Então,
Nesse processo, o crente conta com a obra do Espírito Santo para santificar-se, afastar-se do mal, obedecer a palavra, crescer em maturidade, entre outras coisas. Eis alguns versículos. Hebreus 10, versículo 10 diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Observe que ele usa aqui: temos sido santificados. Temos sido santificados, como um processo, né? Está usando no presente, o verbo no presente. Temos sido santificados. Então, esse é um aspecto ligado ao presente. A salvação, ela inclui, portanto, passado, presente e futuro, como veremos mais à frente. Passado, porque uma vez que cremos em Cristo, somos justificados e absorvidos da condenação. Uma vez que cremos, além disso, somos igualmente, e agora remontando a um processo, né, libertos gradativamente do poder do pecado. E o termo que a Bíblia usa para descrever esse processo, ou esse estágio da salvação, é santificação. Então, temos sido santificados. Depois, 1 Pedro 1, versículo 2, fala-nos do propósito de Deus com a salvação dos crentes, além de revelar o agente dessa santificação. Quando Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, observe que aqueles para o qual o Pai elegeu, esses são santificados pelo Espírito. Então, aqui Pedro, por um lado, descreve o propósito da salvação ou da eleição, né? Que é a saber, a santificação do Espírito, na mesma medida que nos revela o agente dessa santificação, que é o Espírito Santo. A parte da obra do Espírito Santo, a santificação é simplesmente impossível. O crescimento gradativo do crente é simplesmente impossível, né? A vitória deste sobre a carne, sobre as tentações, humanamente falando, é impossível. Porém, é perfeitamente possível através do Espírito Santo. E ainda mais um versículo, 2 Coríntios 7, versículo 1, diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui eu quero chamar a sua atenção que, embora por um lado a santificação seja, humanamente falando, impossível a parte da obra do Espírito Santo, isso não elimina a participação humana, né? Porque note que as palavras de Paulo são dirigidas aos crentes: purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, cada qual é responsável pela sua santificação, né? É responsável pela sua santificação. Temos o dever de nos purificar, de resistirmos o pecado, de afastarmos do mal, de obedecer a palavra, de progredirmos no conhecimento das Escrituras, entre outras coisas mais. Bom, em terceiro lugar, a Bíblia nos ensina que seremos salvos, numa perspectiva futura, da presença do pecado. E aqui o termo usado é glorificação. Apesar do crente nunca deixar de progredir na sua santificação, a perfeição ou a plena santidade é humanamente impossível nessa vida. Teve alguns homens piedosos ao longo dos séculos que defenderam a perfeição cristã. Entre eles se destaca John Wesley, né? Fundador do metodismo e um destacado homem de Deus da história. Não obstante, a perfeição cristã, ela simplesmente é impossível nessa vida. Porém, aqueles que foram justificados, estão sendo santificados, têm a promessa da salvação futura da presença do pecado, o que os autores sagrados se referem a ela pelo termo glorificação. Ela é o ápice ou a consumação da obra
da salvação. Vejamos alguns textos. Efésios 4, versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Observe que você, ao ler o Novo Testamento, os autores sagrados usam o termo redenção como uma realidade passada, né? Ou em direção à cruz, ou apontando para a cruz. Não obstante, Paulo emprega aqui no futuro, numa perspectiva futura, né, para o dia da redenção. Com isso, o que o apóstolo Paulo pretende é apontar-nos para um aspecto futuro dessa salvação, que está ligado com a consumação da obra redentora, né? Temos aí Lucas 21, verso 28, palavras de Cristo também, que também fala desta salvação numa perspectiva futura. Mas temos aqui Hebreus 9, 28, um importante texto que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Observe que o autor sagrado, ele descreve o propósito de Cristo em sua primeira vinda, saber tirar os pecados, né, de muitos, e revela-nos o propósito com a sua segunda vinda, né, a saber, sem pecado ou glorificado, para os que o esperam para a salvação. E aqui salvação não está no presente, está no futuro, né, como algo que nós esperamos. Como entendermos isso? Nós não já somos salvos? Porque ainda esperamos pela nossa salvação? Porque aqui o autor ele está usando para se referir não à nossa justificação, que ocorre no passado, ocorre no momento da nossa conversão. Muito menos ele está se referindo à nossa santificação, né? Mas ele está olhando para a nossa glorificação, né? Essa é a explicação para o emprego da palavra salvação aqui, numa perspectiva futura. Filipenses 1, versículo 6, lemos: tendo, pois, por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, aqui Paulo está dizendo que há uma obra a aperfeiçoar, há uma obra a consumar. Há outras traduções que diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, né? No lugar de aperfeiçoará. Então, há de completá-la. Então, esta obra não é que nós temos uma salvação parcial. Não, nós somos salvos, né? O crente nunca deve duvidar da sua salvação. Agora que é preciso o crente estar consciente de que, por um lado, a respeito da condenação, ele está absorvido, ele foi justificado. Em relação ao poder ou influência do pecado, ele está sendo gradativamente salvo. Não obstante, o pecado ainda é presente na nossa vida, né? Estamos ainda sujeitos às falhas, aos pecados. Agora que nós olhamos para a vinda de Cristo com grande expectativa, em razão de, quando ele se manifestar, assim como ele é, o seremos. Bom, e temos aqui um texto muito interessante, que é o de Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30, que diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Nas palavras de Paulo, a salvação ela é perfeita, ela é uma bendita esperança. Paulo fala com segurança de que todos quanto o Pai de antemão conheceu e que predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, né?
aqui ele se refere à perfeição em santidade, né? A vida plena de santidade, como de nosso Salvador. Todos quanto o Pai conheceu e predestinou, a esses chamou. E observe que o termo que ele está usando está no passado, chamou. E aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então, se eu e você fomos justificados quando cremos no Senhor, Paulo fala da nossa glorificação como uma realidade uma realidade passada. Glorificou, ou seja, como algo certo, de que nós não temos por que duvidar, né? E 1 João 3,2, eu já acabei aqui mencionando esse texto indiretamente, quando João diz que nós não somos ainda aquilo que havemos de ser, mas quando Ele, o nosso Senhor, se manifestar, assim como Ele é, o seremos. Então, igualzinho, perfeitos, santos e justos. Bom, mas obviamente Cristo virá não só para consumar a obra da salvação, mas também para julgar o mundo. Um dos propósitos da segunda vinda de Cristo é o julgamento do mundo. Na sua primeira vinda, Cristo veio não para julgar, mas para salvar. A exemplo do que lemos em João 3, versículo 17, que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o propósito de Cristo com a sua primeira vinda não foi julgar o mundo, mas salvá-lo pelo seu sacrifício na cruz. Então, não se esquecer disso. E tomando as palavras do autor aos Hebreus, né, no capítulo 9, ele, na sua primeira vinda, veio para tirar os pecados. Então, não foi para condenar o mundo, mas fora para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas, na sua segunda vinda, Cristo virá para julgar o mundo e retribuir a cada um segundo as suas ações, segundo as suas obras. 2 Timóteo 4, versículo 1, a respeito de Jesus Cristo, diz que ele há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Então, observe que, na sua segunda vinda, Cristo virá não para salvar, né? Não para remover ou tirar os nossos pecados, pois isso ele já o fez na sua primeira vinda, mas virá para consumar a obra da salvação naqueles o qual começou, né? Aqueles que ele começou ao justificá-los, mas para julgar o mundo e retribuir cada um segundo as suas ações. Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15, ressalta esta mesma verdade quando diz que ele é vindo, né? Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então observe que o autor Judas, ele diz que é vindo o Senhor, e aqui a alusão é a segunda vinda, e revela-nos o propósito para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Então, Cristo virá também, além de para consumar a obra que ele começou na vida dos crentes, né? Também para julgar o mundo e condenar dentre eles os ímpios. Bom, em terceiro lugar, Cristo virá para trazer o seu reino. Na sua primeira vinda, ou a respeito da primeira vinda, o reino de Deus já foi introduzido nesse mundo, embora que não em sua plenitude, através de Cristo, né? A exemplo de Lucas 11, verso 20, que diz: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, palavra do Senhor, logo é chegado a vós o reino de Deus. Cristo está aqui dizendo que expulsar os demônios, libertar os oprimidos do diabo,
era a evidência, né, de que o reino de Deus havia chegado a eles. A razão de os religiosos dos seus dias terem o rejeitado fora porque o reino de Deus veio de uma maneira diferente da esperada por eles. Eles esperavam um reino visível, enquanto que o reino de Deus veio invisivelmente. Mas não negar aqui que Cristo, na sua vinda, introduziu esse reino, né, neste mundo. E uma segunda passagem é Lucas 17, 21, que diz que o reino de Deus está no meio de vós. Então, ele não estará no futuro, ele já está, embora que não em plenitude. E, porém, na segunda vinda, quando o Senhor vier, o reino de Deus será revelado na sua plenitude. E aqui, alguns versículos que confirmam essa verdade, é Lucas 21, 31, com respeito aos sinais dos tempos, disse Cristo assim também: quando virem estas coisas acontecerem, saibam que o reino de Deus está próximo. Agora, observe que o reino de Deus está próximo. Então, está olhando uma perspectiva futura, diferente dos textos que nós citamos agora no Evangelho de Lucas. Agora, Cristo olha para o futuro. Como entendermos isso? É que o reino de Deus é mencionado em Lucas 21, 31 na sua plenitude, né? Enquanto que em Lucas 11, 20 e 17, 21 está falando do reino parcialmente, o reino invisivelmente, veio na pessoa de Cristo, né? Estar presente desde então. Mas há uma perspectiva futura desse reino. Um outro texto é Mateus 25, 34, quando Cristo disse: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Observe que ele se dirigirá aos crentes dizendo: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino. Então o reino aqui está no futuro e a referência é a plenitude desse reino, quando então nós desfrutaremos dele plenamente. Então o crente vive esse momento entre o já e o ainda não. Ele já faz parte desse reino, né? Ele já entrou nesse reino pelo novo nascimento, conforme João 3, mas ele ainda não possui ele plenamente, no sentido que o reino de Deus não está plenamente em todo o mundo, tendo extinguido todo o mal. Isso é ainda algo a acontecer com a volta de nosso Senhor. Então, esse é o nosso estudo, nosso terceiro estudo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e divulguem, certo? E ainda essa semana nós estaremos postando o nosso quarto e último estudo a respeito da segunda vinda. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pelas redes sociais e será um enorme prazer respondê-los e tirar qualquer eventual dúvida em relação aos nossos estudos. Se não assistiu o primeiro e o segundo estudo, procure-nos que estaremos disponibilizando para vocês. Então, tchau e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.